Na sequência então do vídeo anterior vamos tratar aqui a apresentação dos nossos anexos. Então significa isto o seguinte: se nós não temos anexos aqui, está a aparecer esta informação toda aqui grande. Ora, eu não quero que isto apareça desta forma. O que vai acontecer então aqui é que eu posso colocar uma mensagem mais subtil, dizendo não existem anexos, ou então, pura e simplesmente não colocar mensagem nenhuma e só apresentar aqui os anexos se eles existirem. O que eu vou agora fazer aqui é o seguinte: vamos colocar aqui um small. Vamos colocar aqui uma classe. Aqui na classe vamos colocar um text secondary. Não existem anexos, ok? Vamos colocar aqui um barra small. Se eu agora vier aqui, então eu vou aqui refrescar e repara, não existem anexos. Ele colocou aqui o small, mas o small parece-me não estar suficientemente small. Portanto, depois iremos ver isto, mas temos aqui um text secondary. Aqui nós vamos então fazer uma iteração. Então para isso eu vou abrir aqui um bloco de PHP. Vamos colocar aqui um for each. No for each vamos buscar o complain attachments. Por cada complain attachment nós vamos ter um attachment. Ok? Neste caso as attachment. Aqui vamos colocar dois pontos. Aqui o end for each. E o ponto e vírgula. Aqui dentro o que é que nós vamos colocar? Então, repara, ele está inclusive aqui já a sugerir-nos um determinado caminho. Eu vou aceitá-lo e vou-te explicar o que é que ele está a fazer, ok? Nós vamos ter que fazer eventualmente aqui algumas alterações. Ele está-me a criar links para apresentar os attachments. Bom, vamos verificar aqui o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar aqui, repara o que é que ele me diz. Attempt to read property new on array. Repara, ele tem aqui o attachment new. Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Neste caso, nós não trazemos para aqui um objeto, porque dentro do nosso main, o que nós fizemos foi fazer um JSON decode e no JSON decode utilizar este parâmetro que aqui está para indicar que se trata de um array associativo. Bom, existe alguma forma de nós podermos resolver então este problema? Não é um problema. Nós podemos resolver esta questão, vamos lhe chamar assim, se eu quiser tratar como um array associativo desta forma. Okay? Então eu posso simplesmente chegar aqui, substituir aqui isto por um array associativo, e, à partida, teremos o nosso problema resolvido. Vamos aqui refrescar e, repara, cá estão então os dois anexos. Não interessa agora a forma como eles estão a ser apresentados, nós iremos depois tratar disso. Okay? Repara que aqui aparece com o nome original, mas na realidade, se olhares aqui para o fundo, aliás, nós podemos clicar aqui e vais verificar que nós estamos a apresentar aqui o nome que foi gerado aleatoriamente para este fecheiro e que ficou associado aqui na base de dados. Então repara que quando nós abrimos aqui esta área, okay, nós temos o nome original, que é este nome que aqui está, e o novo nome é um fecheiro com esta morfologia, certo? Bom, o que acontece aqui é, no entanto, o seguinte. Nós podemos também, por uma questão de compliance ou de quase de manter o mesmo tipo de estrutura de tratamento, tentar transformar este array num objeto. E em vez de termos aqui o new, continuarmos a ter o new como sendo um array associativo ou fazendo parte de um array associativo, continuar a manter esta informação aqui. Bom, como é que nós podemos fazer isto? Podemos transformar isto num object. Vamos tentar fazer isto com uma transformação, ou neste caso, um cast explícito. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Se eu agora vier aqui, eu vou aqui fechar esta parte, vou aqui chegar, vou aqui refrescar e repara, ele disse não. Value must be of type Campbell. Standard class given. Isto é, ele está-me a dizer o seguinte, tu estás a tentar contar aquilo que é, de facto, neste caso, não um objeto em si, mas eu quero ter uma coleção de objetos. Eu quero que o objeto seja, na realidade, cada um dos attachments. Bom, então repara então como faz sentido aquilo que eu disse no vídeo anterior, que é, se eu quiser tratar os attachments de uma forma especial, eu posso agora adicionar aqui mais código. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui transformar o meu attachment, neste caso vamos colocar aqui o attachments, passa a ser igual a um JSON, ou melhor, um array associativo, ok? E agora quero fazer o retorno dos dados deste array, mas de forma a que cada um dos elementos no seu interior sejam um objeto. Então vamos verificar, se eu disser assim, ok, files, certo? Agora no for each eu já estou a fazer,
pelo facto de eu ter colocado aqui este comentário, o sistema já está a entender o que é que eu quero fazer. Isto é, eu não quero alterar o attachments para transformá-lo num objeto. Ele vai continuar a ser um array, mas em vez de ser um array de arrays associativos, passa a ser um array de objetos. Então, quando eu fizer aqui um return, repare, ele vai-me sugerir com certeza isso. Quando faço aqui um return do files, eu estou aqui já a devolver para o attachments um array de objetos. Vamos verificar se é isso que acontece. Se eu agora refrescar, o resultado é o mesmo, mas repara que no meu código eu pude manter esta estrutura de objetos. Isto é, eu tenho um objeto que, por sua vez, já tem um objeto dentro de si. E podes verificar isto da seguinte forma. Se formos aqui ao nosso main, se eu agora, antes de apresentar os dados, apresentar aqui com dump and die o data, eu vou poder ver aqui qual é o aspecto visual da minha coleção. Então, repara, eu tenho um objeto chamado complaints, que é um array que só tem um valor, ok? E dentro dele eu tenho várias propriedades. Tenho aqui a área, quando é que foi criado, o e-mail, o ID, a mensagem, etc. E tenho ainda uma outra propriedade chamada attachments, que ela própria é um array, portanto uma coleção, mas é uma coleção de standard classes, isto é, de objetos. Cada um dos objetos tem duas propriedades. Okay? Então, esta é uma escolha tua, enquanto programador. Obviamente podes preferir trabalhar com arrays associativos, não há qualquer problema nisso, mas de qualquer das formas, manter uma certa consistência entre o tipo de dados que estás a tratar pode ser importante para manteres o teu próprio raciocínio. Então eu vou deixar ficar exatamente como está. Isto é, vou deixar que o meu handle attachments, que agora já tem substancialmente mais código do que tinha anteriormente, faça então esta preparação do código como eu quero. E repara que eu apenas tive que mexer no interior desta função, ou deste método privado, não tive que adicionar mais código aqui. Tudo isto se manteve. Aquela informação que eu tinha dado no vídeo anterior de que, ok, poderíamos ter feito a conversão do JSON aqui diretamente, etc., era válida para aquela circunstância. Mas se eu quiser, de facto, agora adicionar aqui mais informações, inclusive, por exemplo, ir verificar se os fecheiros existem ou não existem, porque eles podem ter sido removidos por alguma razão, eu posso adicionar essa lógica aqui, preparar estes resultados e devolvê-los aqui no return files, que na prática vai ficar aqui, então, no attachments. E esta é a ideia que eu queria que tu conseguisses reter depois de fazermos aqui este exercício. É de facto a forma como nós conseguimos então tratar dados no sentido de os preparar para os podermos utilizar da forma que queremos. Então eu agora neste momento, quando refresco, eu tenho acesso aqui a esta informação. Obviamente que aqui ele diz-me não existem anexos, o que é uma coisa falsa, ok? Já iremos tentar verificar porque é que ele nos está a dizer isso. Ele diz-me que aqui count complaint attachment, se for igual a 0, ele diz não existem anexos. Caso contrário, ele apresenta aqui os anexos. Então, não faz sentido isto aqui. Porquê? Porque falta-nos colocar aqui esta lógica, o else, e aqui o and if. Agora, já não vamos ter aquele problema. Okay? Aqui falta colocar o and if desta forma, mas falta aqui colocar os dois pontos. Ok? Vamos aqui guardar. Agora sim, vou fazer aqui um Alt Shift F para formatar ligeiramente o código. Então, nós neste momento temos aqui apresentar o não existem anexos, caso contrário, fazer um display dos anexos. Vamos aqui voltar, vamos refrescar, esta informação vai ter que desaparecer daqui. Vamos refrescar, cá está. O que nós temos agora aqui é apenas uma questão visual. Como é que nós vamos apresentar isto? Uma das formas mais simples, ou eventualmente até mais interessantes, é fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um div ponto com um deflex. Okay? Neste deflex vamos colocar aqui um gap de 1, para existir ali um espaço entre cada um dos anexos, ou dos links, e agora vamos apresentá-los desta forma. Aqui, ao colocarmos o deflex, por padrão ele vai ficar com todos os elementos que eu colocar alinhados numa forma, ou melhor, organizados de uma forma horizontal. Então significa agora, que se eu agora refrescar, eu vou ter aqui estes dois botões. Eu posso não querer os botões, também é muito fácil. Em vez de aqui na classe eu colocar toda esta informação que aqui está, eu vou simplesmente remover daqui a classe para já e vou transformar isto em links. Se eu agora refrescar, repara, tenho aqui os links. Aqui o gap não está a funcionar. Vamos verificar porquê. Então vamos colocar aqui um gap de 5. Vou agora refrescar. Repara como já existe um espaçamento maior. O gap de 5 será bastante grande, não importa. Vamos colocar aqui um gap de 3. E o que é que significa isto na prática? Que eu agora já tenho aqui os links para poder abrir
os documentos. Quando eu agora clico aqui, nós temos, no entanto, um problema. Ele diz que não foi possível encontrar uma rota para ir buscar o Public Uploads e ir buscar este documento. Então nós vamos tentar perceber se de facto é possível, com este tipo de sugestão que a própria inteligência artificial nos deu, conseguimos resolver este problema, isto é, ao termos esta rota e ao passarmos aqui este nome de fecheiro, conseguirmos abrir, então, ou apresentar aqui nesta nova tab, o conteúdo do fecheiro que foi carregado na altura da submissão desta reclamação.